Igreja de Deus, em Salvador, Bahia. Feliz sábado. Vamos dar início aqui à Escola Bíblica com o tema O prazer do insensato versus o prazer do sábio. Vamos aguardar aqui só mais um instante para ver se algum irmão ou irmã entra. Vamos lá. Vamos fazer uma oração para dar início à aula no nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, pedimos a Tua santa presença para que nós possamos aqui propagar o Evangelho do Reino a toda criatura. Pedimos a Ti, Senhor, sabedoria que vem do alto, para falar sobre o importante assunto, o assunto do prazer do insensato versus o prazer do sábio, Senhor. Derrama sobre nós sabedoria, discernimento, e que tudo que for falado seja para a Tua honra e para a Tua glória. Assim, pedimos e bendizemos, no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Vamos fazer uma leitura temática aqui na Bíblia Online. Eu pedi aos irmãos aí o reporte, se está aparecendo aí para os irmãos. Áudio e vídeo, tudo ok, né? Tá, vamos lá. Vamos aqui no Novo Testamento. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 11. Diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Irmão Danilo, feliz sábado, paz do sábado, irmão Danilo e família. Então, essa foi a leitura base para esse importante assunto, com o tema O prazer do insensato e o prazer do sábio. Falar uma coisa aqui antes de a gente... algumas considerações. Existem pessoas que estão destruindo a própria vida. Só que essas pessoas ainda estão achando divertido. Hoje, eu vou mostrar, segundo a palavra de Deus, como isso acontece. E como sair disso dentro da base cristã. Por que eu toquei nesse assunto? Porque nós estamos vendo o que está acontecendo aí nos noticiários. Cada dia que passa, as pessoas têm menos compaixão, menos amor, menos empatia para com o próximo. E como é que a gente consegue ajudar as pessoas aqui pela internet, presencialmente, fazendo um culto, fazendo uma ação de evangelismo, no cotidiano, no dia a dia? Como é que a gente vai conseguir ajudar essas pessoas? Se a palavra fala que quem é injusto seja mais injusto, quem é sujo seja mais sujo, e quem é santo seja mais santo. Essa é uma, como é que eu posso dizer? É uma chave de entendimento que o Senhor Jesus Cristo deixa para a igreja, porque o livro de Apocalipse ele foi feito para a igreja, para que nós possamos ter como parâmetro a nossa forma de agir e quem nós vamos permitir que esteja perto de nós nestes momentos finais. Muitas coisas estão acontecendo, os noticiários, não sei se os irmãos viram aí o noticiário de um tenente-coronel que assassinou a esposa também policial. Teve também um outro assassinato de uma menina daqui, né, da localidade daqui de Salvador. Foi encontrada recentemente já em estado crítico, morta.
E as pessoas que fizeram isso foram pessoas próximas. Foram pessoas próximas. Foi o próprio marido. O outro eu não posso afirmar, mas as coisas estão acontecendo assim, debaixo de nossos olhos. Então nós precisamos desse discernimento para que nós não caiamos em armadilha. O tema, deixa eu ver aqui, o tema foi o prazer do insensato, não é isso? Então nós vamos começar a discorrer sobre esse assunto. Então, dado a seguinte introdução, vamos iniciar aqui com o slide. Fala assim: Provérbios 10, versículo 23. Para um insensato, praticar a iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-te na sabedoria. Olha que importante. O ser humano verdadeiramente inteligente deleita-te na sabedoria. Que sabedoria é essa, irmão Fabiano? Sabedoria que está lá em Provérbios 8. Como é que o homem, como é que o verdadeiro cristão, ele vai discorrer isso aqui sobre a questão da sabedoria? E agora? Como é que vai entender a sabedoria? Fala da seguinte forma. Lá em Provérbios 2, versículo 6, vamos lá? Vamos aqui abrir a Bíblia. Provérbios 2. Provérbios 2,6 fala o seguinte: Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Aqui não resta dúvida. A fonte de sabedoria é o próprio Deus. Essa sabedoria ela não nasce do homem. Não é uma sabedoria independente. Então, como é que nós vamos utilizar essa sabedoria? Uma sabedoria que fala, que ensina, que clama. Mas o que é que significa isso? O que é que quer dizer que ela fala, ensina e clama? O homem verdadeiramente inteligente, ele vai se deleitar na palavra de Deus. O ouvir e ouvir da palavra de Deus fará com que esse homem tenha fé. Essa fé, com o passar da sua caminhada, obediência, essa fé vai aumentando, aumentando, esse homem vai tendo porções de sabedoria que é concedida pelo próprio Deus. Lá no livro de Tiago, fala, Tiago capítulo 1. Se há ausência de sabedoria, peça a Deus. Vamos ver lá, Tiago 1. Sendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E o não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Então, sabedoria, nós temos que orar a Deus, temos que pedir a Deus com fé. E essa sabedoria será dada pelo nosso Deus, para que nós possamos utilizá-la de forma concreta em nossas vidas. Então, vamos observar o que é que dá prazer ao homem. O tema é, né? Homem insensato versus homem sábio. O que é que dá? Como é que nós podemos chegar a um diagnóstico? Existem dois tipos de pessoas: o homem insensato e o homem sábio. Dois tipos de prazeres: o prazer do pecado e o prazer da verdade. E dois destinos diferentes: o destino de condenação e o destino de ressurreição e vida eterna. Vamos analisar ponto a ponto. Primeiramente, vamos aqui ver o insensato, que diz assim:
Provérbios 2,14 diz da seguinte forma: não somente os fazem, mas também aprovam o que as praticam. Imagine o homem insensato. Vamos entender o que é insensatez? Vamos aqui no Google. Significado da palavra insensatez. Compartilhar. Vamos ver aqui o que significa. Que não é conforme ao bom senso, à razão. Adjetivo substantivo masculino. Que ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso. A justa medida, insano, doido, delirante. O que quer ser insensato na Bíblia? Lembrando que os irmãos aí têm, a qualquer momento, os irmãos podem pedir a participação, tá? Irmã Ariana, feliz sábado, pai de sábado. Irmão Washington, feliz sábado, pai de sábado. Irmã Natália também. No contexto bíblico, o insensato, ou tolo, ou nécio, não é apenas alguém sem inteligência, mas quem rejeita a sabedoria divina, ignora os mandamentos de Deus e despreza a correção. É uma postura moral e espiritual de orgulho, caracterizada por agir impulsivamente, causar contendas e repetir erros, resultando em destruição pessoal e espiritual. Isso aqui é forte, tá? Isso aqui é forte. Quando a gente... Vamos analisar aqui cada tópico. Principais características do insensato na Bíblia. Observe. Desprezo pela sabedoria. Rejeita a correção. Instrução e conselhos. Vamos fazer aí uma retrospectiva na vida, desde o nosso início de caminhada dentro do sistema religioso, né? Depois fora do sistema religioso. Rejeita a correção, instrução e conselhos. Quantas pessoas temos mais participantes? Irmã Ingrid, feliz sábado, pai do sábado. Estamos aqui falando sobre, vamos lá, o título, o prazer do insensato versus o prazer do sábio. Nós estamos aqui descrevendo as características, né, do homem insensato. Quando falamos aqui, é comum de dois gêneros, tá? Falamos do homem e da mulher. Desprezo pela sabedoria, rejeita a correção e instrução e conselhos. Orgulho e teimosia, confia no seu próprio coração. A palavra de Deus fala que o coração é enganoso. E entendimento, acreditando ser dono da razão. Aí já entra uma presunção, né? Como é que nós sabemos que nós estamos corretos na nossa linha de entendimento? Quando vem um pensamento em nossa mente, quando é que nós sabemos que esse pensamento é um pensamento correto? Quando esse pensamento ele está alicerçado na palavra de Deus. Se nós temos um pensamento e esse pensamento nos leva possivelmente ao pecado, que é a transgressão dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos que estão escritos lá em Êxodo capítulo 20, quando aquilo infringe os mandamentos, nós nos saímos da rota e começamos a andar em caminhos tortuosos. Impulsividade e raiva. Reage com fúria e age de forma impensada. Isso a gente tem que pegar e analisar assim, ó. Quando é que eu já fiz isso? Quando é que eu já vi acontecer determinadas situações de pessoas ao meu redor? O contexto é, começamos com a leitura bíblica de Apocalipse 22.
Quem é sujo seja mais sujo, quem é ímpio seja mais ímpio, quem é justo seja mais justo e quem é santo seja mais santo. Como é que nós vamos identificar e nos afastar? Por que eu digo nos afastar? Porque a própria palavra de Deus fala da seguinte forma: se você identifica uma pessoa como tola, como nécia, como insensato, não adianta você corrigir, não adianta você exortar, não adianta você instruir, não adianta você dar conselhos a essa pessoa, porque a própria palavra de Deus diz que essa pessoa vai se irar contra você. Essa mesma pessoa, ela vai se irar contra quem, não é? Eu bem conheço, o irmão Douglas falou aí no chat, eu bem conheço pessoas assim. Também, irmão Douglas. Mas, assim, o bom, o bom é que existem pessoas que passam por momentos de insensatez dentro do contexto cristão, momentos de insensatez. Por isso que é muito importante fazer o discipulado e virar um seguidor de Cristo antes do batismo, porque a pessoa evita de passar por N situações desnecessárias. Que você desce as águas do batismo, você não se lapidou, né, com o discipulado, com o aprendizado, não começou a se lavar ali com a palavra de Deus, não passou a receber uma porção do Espírito Santo na proporção que você vai tendo temor. E aí o que é que acontece? A pessoa entra no reino espiritual, mas ela ainda está cheia de bagagem do mundo. Ela ainda está cheia de maus comportamentos. E aí essa pessoa fica dentro do reino espiritual sem espiritualidade. E aí é o que acontece. Vai acontecer o orgulho e a teimosia quando um irmão mais velho na fé, uma irmã mais velha na fé. Isso é para homens e para mulheres, tá? Para homens e mulheres. Pode ter uma irmã mais velha na fé que passa ali conselhos. Olha, minha irmã, olha, a irmã pode fazer tal coisa, a irmã pode cuidar dessa forma, a irmã pode lidar dessa forma, a irmã precisa entender dessa forma, a irmã segue esse caminho dessa forma. E se a irmã for insensata, o que é que vai acontecer? A irmã vai rejeitar, se irá contra a irmã mais velha, vai criar o quê? Impulsividade, raiva, orgulho, teimosia. Então, isso vale para homem e para mulher. Desobediência a Deus. Não vive de acordo com a verdade divina, muitas vezes negligenciando a Deus. Repetição de erros. Isso aqui é um ponto importante. Esse aqui é um dos principais pontos. O primeiro é o desprezo pela sabedoria. O principal é o desprezo pela sabedoria. Depois vem a repetição dos erros. Por quê? Com relação à impulsividade e à raiva, temos que ter o cuidado, né, para que isso não chegue ao pecado. Orgulho e teimosia, com a leitura da palavra de Deus, com a comunhão cristã, isso vai diminuindo, porque dentro do reino, dentro da comunhão, nenhum irmão é mais importante do que o outro. Então, são coisas mais fáceis de serem administradas. Mas a repetição do erro, isso aqui é perigoso. Porque quanto mais o cristão, isso estamos falando de pessoas cristãs, tá? Tanto o insensato cristão, quanto o sábio cristão. A repetição do erro faz com que tanto o homem quanto a mulher, eles andem, vou trazer aqui um exemplo simbólico. Imaginem, vou tentar aqui colocar em figura, para poder ficar mais fácil o entendimento. Praia, pessoa andando para
o fundo. Deixa eu ver se apareceu uma imagem aqui. Interessante. Andando dentro. Vamos pegar essa imagem. Vamos pegar essa imagem aqui. Abrir como nova Bíblia. Vê se aparecem aí para vocês. Pronto, tá vendo aí, né? Observem. Tem aí a imagem de um homem inicialmente começando a entrar na água. A repetição do erro, ela faz, imaginem que esse homem é um cristão, é um servo de Deus ou uma serva de Deus. Serve para os dois. Quando o homem ou a mulher, eles começam a transgredir os mandamentos, essa pessoa vai dando passos. Cada vez que ela erra e ela não se conscientiza do erro, ela não se conscientiza do erro, ela dá um passo. Cada vez ela vai dando um passo, vai dando um passo, e vai dando um passo, e vai dando um passo. Chega num momento que essa pessoa, ela olha e ela pensa assim: está sob meu controle. Eu consigo voltar para a beira, para a margem, porque ainda está sobre minhas canelas, ou a água ainda está no meu joelho. Só que o insensato, ele despreza, ele rejeita a sabedoria. Qual a sabedoria? Será que ele entrou numa corrente de retorno? Será que ele analisou o terreno? Será que o insensato ou a insensata observou se tem buracos aqui? Esse insensato ou insensata perguntou se tem salva-vidas? Como é o terreno? Como é essa praia? Essa praia me dá a possibilidade de eu ir para o fundo sem riscos? Como é que a gente traduz isso para a nossa vida cotidiana? A gente procurou conselheiros, a gente procurou fazer as coisas de acordo com o que a gente queria, ou a gente procurou entender dentro da palavra de Deus, procurou se informar, se orientar com pessoas mais velhas na fé, para que não tomasse as decisões e as decisões fossem precipitadas. Ah, irmão Fabiano, mas eu não faz parte da minha vida querer ficar dando satisfação, não, do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. E nem do ministério da igreja. O ministério da igreja também não quer ter essa satisfação, não. O ministério da igreja não quer saber o que é que a pessoa faz de sábado a sábado. O ministério da igreja, os irmãos na fé, eles se preocupam com cada pessoa individual, mas principalmente com o coletivo. Será que as atitudes que nós tomamos enquanto homens e mulheres insensatos vão influenciar coletivamente o corpo da igreja? Será que uma atitude minha, irmão Fabiano, errada, precipitada, pode influenciar toda a igreja local? Ou essa atitude minha vai influenciar somente ao indivíduo, irmão? Então, cada vez que acontece o erro repetido, e a pessoa já sabe, porque a pessoa já sabe que é erro. Porque alguém já falou: meu irmão, minha irmã, isso aqui é errado.
Isso aqui não é para ser feito dessa forma. O irmão pode agir assim, ó. O irmão pode agir assado. O irmão pode usar essa estratégia. A irmã pode fazer dessa seguinte forma. Mas o que é que vem? Vem o orgulho e a teimosia. Confiar no próprio coração, no próprio entendimento, acreditando ser dono da própria razão. Impulsividade e raiva. Repetição de erros, comparando com comparado a um cão que volta ao próprio vômito, o insensato, repete suas tolices. Passou por uma situação, quebrou a cara. Aí passa-se um tempo, vem outra situação idêntica, quebra a cara. Vem outra situação idêntica, quebra a cara. Vem outra situação idêntica. O que é o normal para uma pessoa que está dentro do reino, que recebe a mente de Cristo, porque lá em 1 Coríntios, vamos lá, isso é muito importante. Lá em 1 Coríntios diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 11. Olha para isso. Sede meus imitadores, como eu também, eu de Cristo. Então fala aqui no versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Imaginem se o homem, estamos falando do homem insensato. O homem insensato, ele deixa de aceitar a autoridade espiritual, a intelectualidade, a razão de Jesus Cristo para seguir a sua própria cabeça. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Se dentro desse ciclo o homem ele segue a Cristo em espírito e verdade, a Deus em espírito e verdade, ele irá orientar sua esposa em espírito e verdade. Essa esposa, que já tem que ser completa antes de se casar com seu esposo, ela não vai encontrar o esposo para completar algo que está faltando nela. Essa esposa que já é completa, ela aceita a autoridade espiritual do marido e ela passa a ser submissa sob uma missão, debaixo de uma missão. E essa missão tem um propósito. O propósito do homem é o mesmo propósito da mulher. O propósito de ambos é perseverar, pregar o evangelho do reino, ajudar os pobres, necessitados, viúvas, estrangeiros, não se corromper com as filosofias mundanas, carregar a cruz, passar pelas aflições. Mas Jesus Cristo falou que junto ele estará com todos nós. Então existe um propósito, existe uma missão, existe todo um arcabouço de coisas que essas pessoas precisam fazer. O homem insensato, ele rejeita a autoridade de Jesus Cristo. O homem insensato, ele vai para essa situação aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu me recordo. Romanos, se eu não estou enganado, é Romanos 16, 18. Romanos 16, 18. Deixa eu ver se é isso. Não. Romanos 18, 16. Capítulos. Romanos vai até 16. Romanos 16, 18. Aqui. Porquanto os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas servem ao próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. O insensato, ele vai rejeitar, ele vai rejeitar, ele vai ser impulsivo, orgulhoso, teimoso, vai continuar repetindo os erros,
mas parecendo que é uma pessoa espiritual. O insensato, ele tem lampejos. Uma semana ele é espiritual, a outra semana ele é altamente carnal. Passa outra semana ele é espiritual, ele ora, ele jejua, ele fala da palavra de Deus. Passa outra semana ele é altamente carnal. Ele grita, ela grita, é impulsivo, é raivoso, é raivosa. Cai nos mesmos erros. Vamos ver aqui o último. Fala, o insensato ou a insensata tem fala excessiva. Provérbios destaca que o tolo ou a tola fala sem pensar e espalha contendas. Isso aqui é complicado. Complicado. Aqui tem um exemplo. O rico insensato. Lucas 12, do 13 ao 21. Representa aquele que acumula tesouros na terra, mas não é rico para com Deus, focando apenas no material e esquecendo a vida espiritual. Olha, isso aqui é um ponto importante. Observe como a Bíblia coloca que aquele jovem rico, o rico, ele guardava os mandamentos, quais todos. Só que ele era apegado ao material. Ele era apegado ao material. O rico estava preocupado com seus bens, com suas riquezas, com suas carruagens. Se a gente trouxer para o nosso cotidiano, o crente ou a crente, lembra que sempre é homem e mulher. O que é que vai, como é que nós vamos criar um cenário aqui para essa situação? O homem vai ficar preocupado só em construir o patrimônio dele ou dela, querer o carro dele ou dela, querer a casa dele ou dela, querer o emprego melhor dele ou dela. Só que o que é que rejeita? Não é rico para com Deus. E como é que a gente consegue ser rico para com Deus? Com a nossa caridade, com a nossa compaixão, com as nossas boas obras. Ah, mas as nossas boas obras vão nos salvar? Claro que não. As nossas boas obras são para ajudar o próximo, o amor que nós temos ao próximo, sem fazer, sem fazer qualquer tipo de estardalhaço, de querer mostrar, de querer postar no Instagram, de querer. Irmã Ingrid, feliz sábado, Pai de sábado, seja bem-vinda. Nós vamos, nós temos que evitar todo e qualquer tipo de sensacionalismo. Sensacionalismo. Vamos ver aqui, teve aqui uma pergunta no chat. O irmão Danilo fala assim: mais exemplos bíblicos de insensatez. Sansão buscou prazer, ó, bem colocado. Sansão buscou prazer nos desejos e terminou cego e preso. Esaú trocou algo eterno por um prazer momentâneo. Exatamente, bem colocado. Bem colocado. Isso está dentro do nosso escopo aqui da aula. Então, vamos, né? Na foto lá, lembra a foto que eu postei? A foto vai levar a pessoa que comete esses erros repetitivos a ela vai adentrar no mar. O evangelho é representado pelos pés. Lá em Efésios, capítulo 6, fala que o evangelho é representado pelos pés, calçados com o evangelho da paz. Quando nós cometemos o pecado e vamos repetindo esse pecado, cometendo esse erro o tempo inteiro, nós vamos entrando na água do mar e cada vez que nós colocamos os pés na água e vamos indo para o fundo, nós estamos entrando, mergulhando, aumentando, escalando o pecado. O pecado que foi um olhar já passa a ser um pensamento, vira um desejo,
Aí o homem ou a mulher já passa para uma intimidade platônica, porque cria uma história na mente do que poderia fazer, aí desce para o coração, depois que desce para o coração, a pessoa já passa a querer arquitetar uma situação para que culmine naquele erro. Então a pessoa vai dando passos e vai se afogando. Quando a pessoa menos percebe, ela já está no fundo do mar e ela nem sentiu o perigo. A onda foi, voltou, levou ela para o fundo, ela já está dentro do pecado e o pecado leva à morte. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Bastante cuidado. Vamos ver aqui um outro ponto. Provérbios 10, a gente já leu. Para o insensato praticar iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Aqui, se a gente for fazer aqui a leitura de Provérbios 1, fala, né? Como é que o homem justo, o homem sábio deve se comportar, e o homem insensato, como ele vai tentar levar a pessoa para poder fazer o erro. Vamos aqui ao próximo, Provérbios 19. Deixa eu compartilhar aqui. Provérbio 19. Vamos pedir aqui a um irmão aqui para poder fazer a leitura. Vou pedir aqui a nosso irmão Danilo, se possível, fazer a leitura aqui de Provérbio 19 para a gente desenvolver aqui o texto. A perversidade do ser humano corrompe a vida, mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. Só isso, irmão? Isso. A perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. Olha para isso. Você pode ter uma situação, vou criar aqui uma situação hipotética. Você tem um irmão, esse irmão, ele anda em caminhos tortuosos e ele te pirraça, ele te ofende, ele te agride, ele tira você do sério. Esse tipo de comportamento é um comportamento que vai frustrar a pessoa, é um fato, né? Deixa eu colocar aqui que eu saí aqui. Esse comportamento vai frustrar a pessoa, vai. Vamos dizer que a gente tem uma irmã que coloca o som alto, você mora na mesma casa, coloca aquele som alto, músicas inapropriadas, deixa tudo sujo, vai no banheiro, não faz a higiene do banheiro, sai para o trabalho, sai para a escola, deixa tudo bagunçado. Isso irrita? Irrita. Só que isso, só que isso, ele está fazendo isso contra o servo ou a serva? Não, ele está se rebelando contra o próprio Deus. Quando você vê, quando você vê isso aqui acontecendo, vamos aqui à imagem. Quando você vê isso aqui acontecendo, as paradas, dá para entender aí já. Quando você vê essas paradas, vocês acham que isso aqui é contra o governo? É contra a polarização do governo amarelo ou governo vermelho? Não, isso aqui é contra o próprio Deus, é rebeldia contra o próprio Deus. Vamos ver o que é que está lá escrito em Provérbios capítulo 1? Provérbios não, perdão. Vamos a Romanos 1. Romanos capítulo 1. Olha o que fala. Aqui coloca, né? Coloca aqui a origem do Senhor Jesus Cristo.
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho. Olha como é que Paulo, acertadamente, pelo Espírito do Santo, ele coloca aqui, ao qual antes prometeu pelos seus profetas. Então está falando que era o quê? A presciência de Deus, que foi falada pelos profetas. Acerca de seu filho, Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Aqui mostra perfeitamente que Jesus Cristo é homem, descendente de Davi, declarando filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele fala, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Aí nós vamos pular aqui um pouco até encontrar a parte que ele começa a falar sobre as pessoas ímpias. Vamos ver aqui. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí começa aqui, ó. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda a impiedade, a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. No versículo fala assim, ó, o insensato pratica a iniquidade. Para um insensato, praticar a iniquidade é um divertimento, mas o homem entendido deleita-te na sabedoria. Isso é Provérbios 10, 23. Então, Paulo fala aqui, ó, que Deus do céu se manifesta a ira sobre a iniquidade, a impiedade e a injustiça dos homens. E aí vai aparecer aqui que essas pessoas rejeitam as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto do poder quanto a divindade, e elas fazem isso de propósito, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. Então, vem aqui toda uma carga de consequências que essas pessoas, né, elas praticam, e isso leva à rebeldia contra Deus. Vamos aqui a um próximo tópico. Uma coisa importante aqui. O problema, né, estamos falando sobre o homem sensato. Em paralelo, falamos do homem sensato e do homem sábio. O problema não é cair. É quando o coração passa a gostar dessa queda. Porque o insensato, ele tem lampejos. Num determinado momento, esse insensato, ele precisa deixar a insensatez e aceitar a correção, aceitar a exortação. Como é que funciona um pastoreio? Quem é que pode me dizer aí? Podem, se quiserem, podem subir aí o áudio. Fiquem à vontade, dos irmãos aí que estão no chat. Como é que funciona um pastoreio? Quem se aventura? Dentro de um pastoreio, de um animal, de uma ovelha animal, como é que o pastor se comporta? Em paralelo a isso, como é que dentro da vida cristã, um pastor, um servo de Deus, consegue conduzir, corrigir, orientar, direcionar um irmão ou uma irmã? Primeiro, como acontece na parte física do reino animal e como acontece dentro da igreja.
pela vivência de vocês, pelo que vocês já passaram dentro do sistema religioso, quem é que consegue falar algo? Podem ficar à vontade, sem medo de errar. Pode subir com áudio. Paz seja convosco a todos. Irmão, em relação ao pastoreio, não entendi muito bem a forma que o senhor realizou a pergunta. É para identificar a forma que, ou o jeito, né, que um pastor ele age, é isso? Exato. Entendo que o pastor ele tem como se dizer assim, né, como obrigação, né, cuidar da ovelha, se isso vamos tratar em questão de animal, né? Ele tem como objetivo de cuidar daquele rebanho, da ovelha, em questão de alimento, que que é fundamental, evitando perigos, levando em pastos que vão deixá-las mais tranquilas, que como eu posso dizer, ajudando elas com todas as necessidades. Isso é no mundo animal, né? Se for levar para o mundo espiritual, um pastor é aquele que nutre as suas ovelhas, no caso, os seus irmãos, né? Com alimento espiritual, com a palavra de Deus, ajuda física também, no caso, quando uma pessoa está precisando. Isso são gestos, são obras de pastoreio. Quando está passando por uma dificuldade, ajuda, em momento de risco, dá conselhos. Olha, como tá sendo ministrado na aula hoje, né? Que é uma pessoa sensata, só sábia, ela sabe quando vai acontecer, ela prevê quando vai acontecer algo ruim e ela tenta, não, se ela estiver junto com alguém, ela tenta sair do perigo e ao mesmo tempo alertar outra pessoa. Isso também é uma característica de um pastor, uma pessoa que zela pela outra pessoa. Amém. Amém. Vamos analisar aqui a fala do nosso irmão. Vou compartilhar aqui para vocês. Vamos ver aqui. O pastoreio nos tempos bíblicos. Lembrando que isso aqui é dentro de um contexto do homem insensato. Nosso irmão falou. Pastoreio é cuidar, ensinar, acompanhar alguém espiritualmente para que ele ou ela cresça diante de Deus. Infelizmente, no sistema religioso existem as heresias, que são cegos guiando cegos. É verdade. Agora sim também, vamos ser justos. Existe muita gente boa dentro do sistema religioso. Tem muitos homens aí que estão fazendo trabalhos maravilhosos no sentido de ter o cuidado com as pessoas, mas aí quando chega aquela parte, aquela situação de adorar a Deus em espírito e verdade, aí cai. Porque adorar em espírito, ok, mas adorar em verdade é dentro da palavra de Deus. E aí, se esse pastor, ele é um homem indouto, ele vai cair na armadilha de Satanás, né? Que se impregnou dentro do sistema religioso. O sistema religioso é o sistema do falso profeta, que ele fala em nome de Jesus, mas ele, né, age como o dragão, levando as pessoas à condenação. E também existem os cães gulosos. Agora, dentro do contexto aí que o irmão Douglas falou, vamos aqui analisar. As participações estão boas, hein? Deus abençoe. O pastoreio nos tempos bíblicos era uma atividade árdua, vital para a economia e símbolo profundo de liderança espiritual. Pastores viviam no campo, protegendo ovelhas de predadores. Irmão Douglas falou isso. Guiando-as a água e pasto em regiões secas. Ele falou isso.
A relação era de intimidade. O pastor conhecia suas ovelhas pelo nome e elas conheciam sua voz. O irmão falou isso. Em outras palavras, mas falou isso. Principais aspectos do pastoreio bíblico: rotina e cuidado. O trabalho durava 24 horas. Dentro da vida cristã, um irmão mais velho na fé, um irmão que tem o dom de pastoreio, que tem a ordenança de diaconato, a ordenança do presbitério. Isso aqui é puramente verdade. Puramente verdade. Mas aqui é dentro do contexto do animal, né? O trabalho durava 24 horas, o pastor guiava, alimentava, tratava feridas, tosquiava, na época de alegria da tosquia, e protegia o rebanho dia e noite. Ferramentas de proteção: utilizava a vara para disciplinar e defesa contra predadores, e o cajado para guiar as ovelhas. Apriscos ou apariscos para proteger as ovelhas à noite, usavam-se apriscos de pedra, muitas vezes sem porta, onde o pastor se deitava na abertura, tornando-se porta física do abrigo. Intimidade: as ovelhas conheciam a voz do pastor e não seguiam estranhos, demonstrando uma conexão profunda. Símbolos de liderança: muitos líderes bíblicos foram pastores. Abel, Jacó, Moisés, Davi. Jesus é descrito como o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, em contraste com o mercenário que foge do perigo. Então, deixa eu ver se aparece uma imagem aqui. Está aqui. Várias imagens aí de pastores de ovelhas. E ele está aqui. As ovelhas o seguem. Ele tem aqui o cajado, né? Para conduzir Jesus Cristo. E na vida espiritual é assim que funciona. Mas a gente também não leu lá que o insensato ele rejeita? O insensato ele rejeita essa sabedoria. Vamos aqui. Aqui a gente já falou. Hebreus 11, 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a por algum tempo ter o gozo do pecado. Vamos ler lá. Hebreus 11, 25. Hebreus 11, 25. Vamos pegar o contexto. Hebreus 11, 25. Vamos pegar aqui o contexto. Aqui está falando dos heróis da fé, né? Pela fé, José, próximo da morte, fez a menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de vossos ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Uma coisa que eu identifico aqui é o propósito. Cada um entendeu qual era seu propósito. 25 fala: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha lá, olha a escolha dos servos de Deus. O homem sábio, o homem verdadeiramente inteligente, ele rejeita o pecado. O pecado é uma ilusão, ele rejeita. Lá em Tiago 1, do 14 ao 15, fala assim, ó: cada um é tentado pela sua própria cobiça, depois, havendo concedido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumido gera a morte. É um processo claro: desejo, pecado, consequência, morte. Morte física? Depende. Morte espiritual? Com certeza. Consequências de pessoas que destroem a própria vida. Provérbio 19:3. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Vamos ver o que é que significa essa palavra? Vamos ver aqui. Estultícia, no contexto bíblico, refere a insensatez espiritual, tolice moral ou ignorância das coisas de Deus.
Diferente da fala de instrução escolar, é uma postura de coração que rejeita a sabedoria divina, agindo contra a verdade conhecida, frequentemente descrita como viver como se Deus não existisse. E os irmãos aí? O que é que os irmãos estão achando? Alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Vamos aqui a Gálatas 6:7. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, isso aqui nós já lemos. Gálatas 6:7 diz assim, ó: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então, aqui se faz, né? Aqui se paga. Na volta do Senhor Jesus Cristo, as pessoas que rejeitaram essa luz, que fala aqui em João 3,19, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, na volta de Jesus Cristo, essas pessoas serão ceifadas. Vamos aqui a mais um tema. Rebelião interna. O problema não é falta de conhecimento, né? Aí nós lemos aí João 3. Temos também aqui Salmos 36, do 1 ao 2, que diz assim: Não há temor de Deus diante de seus olhos, lisonjeia-se a si mesmo. O insensato se engana, justifica o erro e perde o temor. A palavra de Deus fala, né, que os olhos são a janela da alma, né? Vamos procurar essa passagem? Alguém falou aí no chat. Luiz saiu da chama. Então vamos lá. Os olhos são a janela da alma. A frase "os olhos são a janela da alma" é uma sabedoria antiga que sugere que o olhar reflete a interioridade, emoções e a verdadeira essência de uma pessoa. Os olhos revelam sentimentos sinceros, caráter e intenções, muitas vezes agindo como um espelho da alma e do mundo. Dentro de uma perspectiva bíblica, o olhar é visto como uma candeia do corpo. Olhos bons trazem luz, indicam a alma cuidada, enquanto o mau uso do olhar pode levar ao pecado. Quais as consequências de conviver com um insensato e como lidar com essas pessoas, biblicamente falando? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. A consequência de você viver com insensato ou insensata é que, mais cedo ou mais tarde, esse próprio insensato ou insensato vai te colocar em uma situação que você vai ter que assumir as consequências pelos atos dele ou dela. E como ele ou ela são insensatos, podem vir surpresas inúmeras. Pode vir um roubo, pode vir um adultério, pode vir uma contenda entre irmãos. E são coisas que Deus abomina. E como é que a gente vai conseguir provar que nós estamos fora dessa linha, dessa caminhada torta? Como é que a gente vai conseguir se apartar do erro desse insensato ou dessa insensata? O mais correto é, se você já identificou que essa pessoa é insensata e ela não aceita correção,
é você se apartar dessa pessoa. Você vai ter minimamente um convívio higiênico, no sentido de todos fazem parte do corpo, mas se você vê que tem uma irmã ou um irmão que é insensato, você mantém somente o convívio cristão. Você vai falar com esse irmão, com essa irmã, no momento do culto, né? Vai se cumprimentar, vai partir o pão com esse irmão, com essa irmã, mas você não pode trazer, sob nenhuma hipótese, sob nenhum aspecto, esse irmão ou essa irmã para o seu ambiente familiar ou de amizade. Porque senão você vai acabar tendo que ser fiador ou fiadora dela, tendo que resolver os problemas dele ou dela, tendo que buscar ele ou ela em situações que envolvem até risco de morte. Lá em Provérbios fala, né, que o homem insensato, vamos ver lá, vamos aqui em Provérbios, o homem insensato que ele se permite que a mulher o seduza. Vamos procurar aqui. Provérbios 7. Vamos direto lá na Bíblia. Provérbios 7. Vamos fazer a leitura aqui completa. Todos me ouvem bem aí? Tá ok, né? Vamos fazer a leitura aqui de Provérbios 7. Vamos fazer a leitura responsiva. Eu leio um, depois o irmão Douglas lê o outro, depois a irmã Ariana, depois o irmão Danilo. O irmão Washington, eu acredito que ele não vai conseguir ler, porque ele está lá na maternidade. Então, leitura responsiva, tá? Eu leio o primeiro, depois vai na sequência. Irmão Douglas, irmão Danilo, irmã Ariana, e aí vamos mudando. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Irmão Douglas 2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Irmão Danilo 3. Ata os teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Irmã Ariana, versículo 4. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta. Então, até então, a voz da sabedoria está aqui falando. Estamos falando de pessoas sábias, sensatas. Vamos chegar daqui a pouco na insensatez. Versículo 5. Para que elas te guardem da mulher alheia. Olha o que, é que a gente está falando sobre isso aqui. Para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Irmão Douglas, versículo 6. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, Irmão Danilo 7. Vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo. Chegamos lá. Olha o moço insensato. Falta de juízo. Irmã Ariana 8. Que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. Irmão Douglas 10. e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Irmão Danilo 11. Estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em sua casa os seus pés. Olhem as características. Olha que interessante. Lembrando que o assunto é o homem e a mulher, tá? Tudo que é falado para o homem é levado também para a mulher. Homem insensato, mulher insensata.
Homem insensato está aqui, ó, como diz aqui no popular, dando mole na rua, andando aqui sem destino, andando para lá, andando para cá. E aí tem uma mulher olhando, né? Essa mulher tá como? Tá ali, ó, esgueirando, cheio de enfeites de prostituta. Como é que a gente vai falar como é um enfeite de prostituta? Ela vai estar cheia de adereços, né? Ela vai estar com maquiagens. Eu estou dizendo que as mulheres que se maqueiam são? Não. Eu estou dizendo o que a Bíblia descreve. Lá atrás as mulheres se maquiavam. Hoje as mulheres se maqueiam. Algumas muito, outras poucos. Mas, dentro da sã doutrina, nós temos o ensinamento de buscar a beleza das boas obras para as mulheres, né? Para as servas de Deus. E assim, graças a Deus, permaneceremos até a volta do Senhor Jesus. Então, o insensato e a insensata fica assim, ó. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. Irmão Douglas, 13. E chegou-se para ele e o beijou com a face impudente, lhe disse: Irmão Danilo, 14. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje peguei os meus votos. Irmã Ariana, 15. Por isto saí do teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas e tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Quando a gente fala, eu já falei isso algumas vezes, em tom, em tom de brincadeira, mas a mulher, ela é mais astuta. Enquanto o jovem insensato estava lá vagueando pela rua, a mulher, ela já tinha preparado todo o cenário. Ele nem sabia que estava sendo observado por ela. A mulher já estava com a cama, com cobertas de tapeçaria, com obras, com linho fino do Egito. Ó, já perfumei o meu leito com mirra, canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremos-nos com amores. A mulher, ela sempre se antecipa, ela sempre é mais astuta. Observe, a mulher insensata, sempre astuta. Pode falar, meu irmão. Tô aqui na cozinha com Yasmin, aí eu tava comentando tava usando até a mesma fala que o irmão falou, e falei pra ela assim: rapaz, aí a mulher, o cara tava lá na farra lá, se preocupando com nada, a mulher já tava preparando todo o cenário, aí assim, você acabou na risada. Tô me vergonha de sua cara, que eu sou mulher, viu? A única diferença é que ela é sensata, né? Então não Exatamente. precisa, não, não precisa tomar as dores, não. Eu já falei algumas vezes aqui para a igreja, né? Mas falei assim, não em pregações. Quando você vê que uma mulher está ali se insinuando para você, estamos falando de pessoas insensatas, tá? Para a gente poder distinguir uma coisa da outra. Enquanto você pensa em saber qual o nome dela, ela já deu o nome para o filho que possivelmente ela terá com você, se você for insensato. Então, quando a gente pensa assim, ó, ai, não, nem assim não. Não, a mulher insensata, ela já criou todo um cenário ali, já manipulou, já fez da mesma forma. Da mesma forma, o homem insensato ele é mais burro. Ele é mais burro. Ele fica caindo nos mesmos erros ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E recebe prejuízos, 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 prejuízos que podem levar à morte, mas ele rejeita a sabedoria. Então, assim, não sei se consegui responder aí a irmã disse fica faltando alguma lacuna, mas o que a gente tem que fazer com essas pessoas insensatas, se elas não aceitam, é ter
um convívio, ter um convívio cristão, mas com um distanciamento das nossas coisas do dia a dia e seguir uma vida cristã dentro do ambiente de culto. Fora isso, não deve trazer para o seu convívio familiar, não deve falar de seus projetos, não deve falar de sua vida particular, deve ser muito pragmático. Você tem que ser muito pragmático com essa pessoa. Estamos chegando aqui ao final, né? O horário já. Vamos falar aqui sobre Salmos 1:1. Falar sobre Salmos 1:1, ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver. A insensatez é explícita? Ela é visível aos olhos de todos? Ou pode ser sutil, ao ponto de apenas uma ou duas pessoas perceberem? Rapaz, olha, isso aqui é... Vamos estruturar essa resposta aqui para a irmã sanar as dúvidas dela. O que eu tenho a dizer com relação à questão da insensatez é a seguinte: só vai perceber que essa pessoa é insensata quem for espiritual. O tema do canal, qual é? O tema do canal é Isaías 8:20. A lei ao testemunho. Se não estiver dentro dessas duas premissas, não verá a alva. Como é que nós vamos conseguir identificar que uma pessoa é insensata? Primeiro, a gente tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Se eu sou um irmão ou uma irmã que não tem conhecimento da palavra de Deus, não medita nas coisas de Deus, não anda em comunhão e intimidade com Deus, como é que eu vou conseguir discernir que é saber o certo e o errado, o bem e o mal? Como é que eu vou ter o entendimento que a própria palavra de sabedoria fala? Buscar o entendimento para poder identificar se o irmão ou a irmã é insensato. Primeiro, eu tenho que ter um conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho que ser uma pessoa que vive a vida cristã para que as coisas sejam muito claras. Sejam muito claras. Vamos lá? O irmão colocou aqui Salmos 1. Salmos 1 é um exemplo muito bom. Salmos 1 é um exemplo muito bom para a gente... Eu fiz alguma coisa de errado. Salmos, para finalizar. Tá aparecendo aí? Tá. Vamos fazer a leitura aqui de Salmos 1. Eu vou fazer a leitura de Salmos 1 e nós finalizamos a aula. Como é que nós conseguimos identificar a pessoa insensata? Só vai identificar quem é insensato quem estiver em espiritualidade. As pessoas que não são espirituais vão falar assim, ó, o irmão, né, ele é novo, ele é jovem. Não. Pode acontecer de só 2 pessoas, 3 pessoas identificarem insensatez. Mas o que existe é hipocrisia. Às vezes as pessoas veem algo que é muito contundente, mas elas ficam com tanto medo de falar, porque elas também têm medo de serem julgadas. Porque a palavra de Deus fala o quê? Quando você vem para a luz, as suas más obras vêm à tona. Então, se a pessoa anda ali em retidão, não tem ninguém perfeito. Todos erram. Só existe um justo, Jesus Cristo. Mas a pessoa em espiritualidade, com a vida reta,
ela, com a maturidade que ela adquiriu, com a resiliência que ela adquiriu com o passar dos anos, essa pessoa aprendeu, ela deixou de ser uma pessoa inteligente, ela passou a ser uma pessoa sábia. Então, se você anda na rua, você vê um buraco no chão, e a primeira vez você pisa no buraco e torce o pé, o que é que você vai acontecer na segunda vez? Você vai desviar do local onde tem um buraco. Vai passar por cima, vai pular, depende da situação. Aí a sabedoria vai dizer: eu vou pular, e se estiver chovendo eu vou escorregar, você passa pelo lado. Aí é a sabedoria que vai dar. Vamos fazer aqui a leitura. Pessoas que buscam retidão tendem a errar menos? Com certeza. Com certeza. Mas por que as pessoas erram o tempo inteiro? Porque elas não buscam a retidão, não buscam a santificação. Levam a vida no automático, levam a vida de trabalho. Eu já ouvi vários relatos que as pessoas, poxa, não consegui pensar nas coisas de Deus, não consegui ler a Bíblia a semana inteira por causa do trabalho. Poxa, estava cheio de trabalho. Gente, isso é inadmissível. Pessoas que buscam retidão tendem a errar menos? Com certeza. Com certeza. Porque essa pessoa está buscando intimidade com Deus. E cada vez que você busca intimidade com Deus, você lê a palavra de Deus e Deus vai dando uma porção do Espírito para essa pessoa. E essa pessoa vai se separando do mundo. Vamos ao final. Salmos capítulo 1, como nosso irmão Danilo passou. Bem-aventurado dos ímpios. Eu vou tomar conselho, eu sendo um servo de Deus, eu vou tomar conselho com uma pessoa que não é servo de Deus? Se você, enquanto cristão, se aconselha com pessoas que não são da sua fé, pessoas sensatas, não é qualquer irmão, porque o contexto é: tem irmão insensato? Tem. Tem irmã insensata? Também tem. E se você não estiver buscando a Deus da forma correta, em espírito e verdade, olha, abrir uma câmera aí. Tem uma câmera aberta aí, viu? Acho que é do irmão Douglas. Fecha a câmera para não sair na internet. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou andar na rua, sentando, conversando, falando da minha vida, dos meus planos, dos meus projetos, com pessoas que não são da mesma fé que eu. Se você faz isso, você é insensato. Amém? Tranquilo, irmão. Se você faz isso, você é insensato ou insensata. Você não vai se assentar, não vai seguir conselhos de ímpios. Não vai. O que é o caminho dos pecadores? Pessoas que transgridem. Vai se assentar com pessoas que não são servos de Deus? Ah, irmão, mas eu estou no meu ambiente de trabalho, vai ter pessoas de todos os tipos. Amém. Tenha pessoas de todos os tipos. Jesus Cristo, ele não ia lá, não falava lá com os publicanos, não falava com todas as pessoas, mas ele não permitia que o estado espiritual dele se contaminasse. Ele ia para influenciar, não para ser influenciado. E onde Jesus Cristo passava, havia uma divisão. Por quê? Porque a verdade chegava e quem não aceitava a verdade saía. Jesus Cristo não veio trazer paz, ele veio trazer a espada, a palavra de Deus, que divide. Então sempre vai ser quem quer a verdade chega a Cristo. Quem não quer a verdade, Cristo segue o caminho. A verdade sempre vai seguir o fluxo dela. Por isso que eu criei uma frase. Eu não sei se essa frase é minha, na verdade. Mas eu digo assim, ó. Cada um aceita a verdade que lhe convém. A verdade que me convém é que
Cristo é o Filho de Deus, homem da descendência de Davi, homem perfeito segundo Adão, segundo as Escrituras, meu Senhor e Salvador, Rei, profeta, sumo sacerdote. Hoje está à destra do Pai e entregará o reino ao Pai, um reino que vai ser regido com paz e justiça, com cetro de ferro, sobre o restante das nações. E nós seremos reis e sacerdotes. Essa é a minha verdade. Eu consigo receber essa verdade, que existe um único Deus, o Pai. Tem pessoas que não conseguem receber essa verdade. Então, cada um recebe a verdade que lhe convém. Às vezes, a pessoa lê a Bíblia e vê lá a mulher, o homem é o cabeça da mulher. A mulher rejeita a palavra de Deus e não aceita. Essa mulher é insensata. A palavra de Deus mostra que o homem ele tem que dar a vida pela esposa, que tem que amar a esposa, honrar a esposa. Tem pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Esse homem é insensato. Então, assim, essa frase, para mim, ela bate. Cada um aceita a verdade que mais lhe convém. A verdade que me convém é o que está escrito na palavra de Deus. O que eu tiver que cortar em mim, eu corto, porque a palavra de Deus diz que é certo e que é errado. Mas o mundo ou a igreja, que são compostas de pessoas, cada um vai aceitar o que mais convém a ela. Antes o teu prazer na lei, tenha o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós aqui não medita de dia e de noite. Quem diz aí que não medita de dia e de noite? Quem é que consegue levar aí? Irmão Danilo consegue levar o trabalho aí enquanto está trabalhando e não pensar em Deus em nenhum momento durante o dia? O irmão consegue ter essa capacidade? Com certeza. A irmã Ariana consegue não pensar em Deus no momento que está fazendo o seu trabalho e sua atividade? Então, de jeito nenhum. Então, poxa, fiquei atarefado com o meu trabalho o tempo inteiro. Não consegui pensar em Deus, não consegui fazer uma leitura bíblica durante de segunda a sexta-feira. Não consegui fazer nada que voltasse a Deus. Não consigo dar uma primícia a Deus. Não leio a Bíblia. Não leio um Salmos. Não ouço um Salmos. Não ouço um Provérbios. Não leio um versículo bíblico. Não faço uma oração meditando enquanto eu estou caminhando para poder pegar o ônibus. Meu Deus, essa pessoa é insensata. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto em seu tempo. Suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O ímpio está assim, ó. O insensato está assim, perdido no tempo. Passa em um lugar, vem aquela moça que está lá, namoradeira, assim, olhando, ó, da varanda, já foi. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ó, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui fala de igreja, tá? Lembra o que o irmão Flávio falou ontem? Primeiro, o juízo da parte de Deus vem pela igreja. Então é um ponto de atenção. Se você entende que você é insensato, corrija a sua insensatez. Corrija a insensatez, vem para o bom senso, é melhor o final do que o começo, né? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Chegamos ao final da aula. Deixa eu tentar colocar aqui, só tentar colocar a capa aqui para poder ilustrar. Onde foi que tá essa capa? Tentar colocar só a capa aqui para finalizar.
Não sei se vai ser essa. Quem. Não, deixa pra lá. Encerramos aqui, no nome do Senhor Jesus, essa aula. Agradecer a participação de todos. Paz seja convosco, feliz sábado. Vamos agora nos alimentar, tomar um café, partir o pão. E encontro todos lá na Escola Bíblica com o nosso irmão Flávio. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.